Chegamos ao dia 50, Levítico capítulo 7, versículo 28, até o capítulo 9, versículo 6. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será para Arão e seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse trará a coxa direita por sua porção, porque tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos o peito que é movido e a coxa da oferta, e eu os dei a Arão, o sacerdote, a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes. Isso é, que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo de geração em geração. Essa é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 cordeiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que lavassem com água. Vestiu Arão com uma túnica, cingiu com um cinto e pôs sobre ele uma sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com um cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra sobre a cabeça. Na sua mitra, na sua parte dianteira, pôs lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Também Moisés se fez chegar os filhos de Arão e vestiu-os as túnicas, cingiu-os com um cinto, atou-lhes os turbantes, como o Senhor também havia lhes ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas e a membrana do fígado, os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e os seus excrementos fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e os seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços
E Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém as entranhas, as pernas, lavou com água, e Moisés queimou todo o cordeiro sobre o altar. Era o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar a outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e os seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar e ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que estava nas entranhas, a membrana do fígado, dos 2 rins, a sua gordura e a coxa direita, também do cesto dos pães sem fermento que estavam diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou Arão e as vestes deles, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, que observem as prescrições do Senhor para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito. Apresentem-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro, cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um cordeiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassadas com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. E eles trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isso é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Marcos capítulo 3, versículo 31, até o capítulo 4, versículo 25. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhes disseram: olha, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam ali assentados ao seu redor, lhes disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a minha vontade, a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco,
onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que ia não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se rápido. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, então não deu frutos. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, e a semente brotou, cresceu e produziu 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus disse: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira palavras semeadas neles. Estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo pouca a sua duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. Ela fica infrutífera. Os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, 70 e 100 por um. Logo Jesus então lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo do cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar mais alto para que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para que seja manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus lhes disse ainda: prestem bem atenção no que vocês estão ouvindo. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois os que têm, mais será dado, e aqueles que não têm, até o que eles têm, lhes será tirado. Salmos, capítulo 37, do versículo 12 ao 26. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os arcos serão despedaçados. Mas vale um pouco o do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os dos justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo ficar desamparado, nem a sua descendência a medicar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Provérbios capítulo 10, versículo 5. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho da vergonha.